Uma boa noite à nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a IGAD e IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra do nosso Deus viva e eficaz em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida, nesta quinta-feira, neste dia 3 de dezembro de 2020, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora para a amada igreja. Irmãos, é muito comum nós vermos pessoas, inclusive muitos que se dizem cristãos, ficarem comparando seus filhos, ficarem falando com seus filhos: ah, você deveria ser igual ao filho do irmão tal, da irmã tal. Olha o procedimento da filha do irmão tal. Olha o procedimento do filho da irmã tal, do irmão tal. Irmãos, nós devemos buscar em Deus, orar em Deus, para nós e a nossa casa servirmos ao Senhor, não copiando, não nos espelhando em pessoas A, B ou C, mas sim buscando a direção bíblica, sim olhando para Jesus, Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, Hebreus 12, 2a. Provérbios capítulo 22, versículo 6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E em pregações passadas, em ministrações passadas, o Espírito Santo de Deus já nos usou para mostrar que este menino pode ser uma criança, pode ser um adolescente ou pode ser um menino na fé, que mesmo na idade adulta ainda está se alimentando de leite, ainda não está se alimentando de alimentos sólidos. Portanto, nós devemos ter muito cuidado, muita sensibilidade espiritual para conduzirmos a nossa casa ao Senhor Jesus, pois muitas das vezes o servo ou a serva de Deus está vendo ainda com os olhos carnais o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, uma pessoa pela qual ela está orando, que o nosso Deus colocou debaixo da sua autoridade espiritual e ministerial, que faz parte da sua casa espiritual, não servindo a Deus, olhando com os olhos carnais, mas esta pessoa, ela está fazendo o que ela está fazendo porque ela é uma pessoa sincera. Portanto, as pessoas devem evitar comparações. Muitas das vezes tem um filho de um pastor, um filho de um obreiro, um filho de um missionário, que aparentemente serve a Deus, mas ninguém sabe o que ele faz, não é encoberto. Portanto, nós devemos tomar muito cuidado em querer que os nossos filhos, que as pessoas que fazem parte da nossa família espiritual, copiem, sejam iguais, se espelhem em A, B ou C. Nós devemos olhar para Jesus, nós devemos olhar para a palavra, nós não estamos menosprezando quem quer que seja, nós não estamos menosprezando o filho de nenhum convertido ou de nenhuma convertida, as pessoas que fazem parte da casa, da família espiritual deste convertido ou desta convertida, ou mesmo da família secular que está servindo e seguindo ao Senhor Jesus. Mas as coisas, tem muitas das coisas que só Deus, na sua onisciência, conhece os pensamentos, na sua onipresença, participa, sabe, e na sua onipotência pode fazer. Portanto, irmãos, não vamos fazer comparações. Vamos evitar comparações. Vamos orar a Deus para que Ele faça da nossa casa, dos nossos, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, que Ele os converta de acordo com a sua palavra, sem olharmos para A, B ou C,
porque nós não sabemos o que se passa no coração daquele A, B ou C, nós não sabemos o que aquela pessoa faz encoberta, o que aquela pessoa faz em oculto. Portanto, vamos olhar para Jesus. E muitas das vezes a pessoa não consegue levar um familiar a Jesus porque ela está sendo usada. O nosso Deus a levantou na sua casa para levar a sua família, conforme nós já vimos no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. E muitas das vezes, aquele escolhido ou aquela escolhida vão e dão frutos de forma errada, não dão frutos de acordo com a palavra de Deus, não dão frutos guiados e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Quando o nosso Deus quer que nós, ao darmos fruto, nós nos espelhemos na sua palavra, nós olhamos para Jesus, que é a palavra de Deus, revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, estava vestido de um manto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Mas a palavra revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica, e muitas das vezes aquele cristão que quer conduzir o seu filho, a sua filha, a sua casa a Jesus, e se espelha e aponta para outra pessoa e fala com seu filho, com a sua filha, com a pessoa que faz parte da sua família espiritual: ah, você devia ser igual a fulano. A pessoa, se não tiver um entendimento espiritual, se for uma pessoa ainda que está tomando leite, que não está comendo alimentos sólidos, ou até mesmo se for uma pessoa que ainda não está na presença do Senhor, olhando aos olhos carnais, esta pessoa vai se revoltar, esta pessoa vai, até se ela não tiver conhecimento da palavra de Deus, aquilo vai gerar nela uma rebeldia, uma revolta, e vai dificultar a sua conversão, porque não está tendo sabedoria. Aquela pessoa que foi eleita e escolhida por Deus, foi nomeada por Deus, não está tendo sabedoria para conduzir a sua casa para Jesus. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito: com a sabedoria se edifica a casa. Provérbios, capítulo 24, versículo 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Portanto, a pessoa tem que ter sabedoria na palavra de Deus para conduzir a sua casa para Jesus, conforme está escrito. Hoje nós vamos ver o que está escrito. É uma passagem muito conhecida em Josué, capítulo 24, versículos 15b. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se nós queremos que a nossa casa sirva ao Senhor, nós temos que buscar a sabedoria da palavra de Deus, nós temos que buscar a direção nos dada pelo Espírito Santo de Deus na palavra, revelada, vivificada a nós, as nossas mentes, aos nossos corações, pelo Espírito Santo de Deus. Não vamos agir como tolos. Toda mulher tola, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Portanto, você, mulher, seja sábia, você, homem, seja sábio, edifique a sua casa com sabedoria, que é um dos quesitos dos 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías, capítulo 11, versículo 2. E como nós já vimos em Provérbios, capítulo 24, versículo 3, com a sabedoria se edifica a casa, e a casa somos nós, que somos templos do Espírito Santo de Deus.
A casa são aquelas pessoas que nós estamos ganhando para Jesus, para se transformarem em casa de Cristo, em templo do Espírito Santo de Deus. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Provérbios capítulo 24, versículos 3 e 4. Portanto, vamos guardar esta palavra em nosso coração. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículos 15b. E oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este alimento que o Senhor tem trazido a nós através do seu Santo Espírito. Vos pedimos perdão, Senhor, pelos pecados que nós cometidos, na certeza que o Senhor estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados e sarando toda a nossa terra em nome do Senhor Jesus. E nesta quinta-feira vos damos graças pela direção que o Senhor tem nos dado sobre a família, sobre como devemos agir para conduzirmos a nossa casa, a sua presença, a te seguir e te servir. Senhor, nós oramos pela sua igreja perseguida, pela plenitude dos gentios que tem de entrar, que vivem em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da terra, e vos pedimos que da sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, o Senhor vá ao encontro de cada uma destas pessoas, onde quer que estejam, em qualquer país, em qualquer nação, no Brasil, em todos os países do mundo, e faças uma obra completa, liberte, dê, Senhor, direção, fale a estas mentes, a estes corações, toque nos corações das autoridades destes países, para que deixem de perseguir o seu servo, a sua serva, para que deixem que o seu servo e a sua serva professem a sua fé. Senhor, nós oramos e intercedemos pela nação de Israel, pelo povo de Israel, pelo povo judeu. Nós oramos e intercedemos por você, meu irmão, minha irmã, que está unido a nós nesta ministração, unido a nós nesta ministração. Oramos pela nossa casa, família e parentela, pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, por toda a sua casa, família e parentela, pelo nosso vice-presidente general Hamilton Mourão, por toda a sua casa, família e parentela, por todas as nossas autoridades constituídas e instituições, a nível federal, estadual e municipal, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, por todas as suas casas, famílias e parentela, por toda a família brasileira e por toda a família de todos os países do mundo, e nos céus e na terra, toma o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por mais esta ministração. Guarda-nos com a sua destra fiel, tenhamos todos uma boa noite e um final de semana ricamente abençoado, em nome de Jesus.